Bom, gente, Câmara Esportiva de volta, agora 13 horas mais 19 minutinhos, desta terça-feira, 10 de maio, estamos aqui ao vivo, sala de visitas hoje, recheada, né, de personalidades importantes do esporte da cidade. Um assunto que eu tenho trazido à baila nos últimos programas é a nossa Olimpíada Colegial Guarulhense, em sua 50ª edição, né? Maravilha, 50 anos de Olimpíada, hein, gente? Puxa. E a Olimpíada Colegial Guarulhense está muito ligada, né? É uma ação, quando eu chamo de esporte organizado, início dos anos 70, quando se começou a organizar o esporte da cidade, as primeiras equipes, primeiras contratações de profissionais, já estava ali a nossa primeira Olimpíada Colegial Guarulhense, né? Uma ação de extrema importância, na época organizada pela Secretaria da Educação, né? Proporcionando aos alunos, tanto da rede particular de ensino como da rede estadual, né? Uma competição, né? De extrema importância quando se pensa em educar, né? E dar condições aos alunos que coloquem em prática os ensinamentos que foram recebidos nas escolas. E aí vai mais além, né? A integração dos jovens, né? A Olimpíada tem um papel social muito importante, né? E tenho falado da Olimpíada porque há 2 anos, né, a Secretaria impedida da realização do evento por questões da pandemia, né? E aí tenho conversado lá com a direção, aliás, um abraço ao Valmir de Freitas, o atual coordenador desse grandioso evento, já passou pelas mãos do professor João de Freitas, do meu amigo Alberto Serra Pinto, desse que vos fala, do Ulisses, e agora essa responsabilidade está lá com o Valmir, né? Que brilhantemente também vem fazendo gestão desse evento. Disse ele da minha preocupação, né, que se retome uma conversa com aqueles que são os mais importantes desse contexto Olimpíada, que são as escolas, são os alunos, né? E o Valmir parece que está saindo a campo, conversando aí com o pessoal das delegacias de ensino Norte e Sul e também das escolas particulares. E o Câmara Esportiva, com o intuito de colaborar com todas essas ações, né, nós convidamos o professor Cássio de Souza, que já está aqui conosco, né? Sempre que vem com novidades importantes. O Cássio, que hoje ocupa dentro da estrutura do Marconi uma posição importante, é diretor de esportes, né? Então está bastante credenciado para falar tudo sobre a participação do Colégio Marconi, e você também está no Estado, né? Então vamos saber os dois lados aqui, né? O que se pensa a respeito dessa Olimpíada. Cássio, obrigado por atender o nosso convite, é um prazer mais uma vez tê-lo aqui, viu? Boa tarde, Ulisses, boa tarde a todos. É um prazer, né, a gente estar aqui mais uma vez para falar do esporte escolar, né? Um pouquinho de tristeza, né, vendo como é que está a situação do nosso esporte na cidade. Você que foi um dos batalhadores aí, né? E eu que contribuí um pouquinho também com a história do esporte na cidade. A gente fica muito triste, né? Sim. De ver Mas ele nessa situação assim. não podemos perder a esperança, né? Nunca, né? Cássio, eu queria, antes da gente entrar mais uma Olimpíada, a gente falar sobre a 50ª, eu queria saber de você como educador, né? Qual o teu olhar, né, para esse evento Olimpíada Colegial Guarulhense, o que você pensa sobre isso? Até porque a última entidade a levar o troféu maior foram vocês, né? Numa organização perfeita. A gente foi o último campeão, né, da última edição. Eu vivo a Olimpíada Colegial desde os meus 14 anos, né? Estudava na escola pública, depois passei a estudar no Colégio Claretiano também, em 85, 86, fui campeão no futebol de campo, né? Uma escola particular, ser campeão no futebol de campo era muito difícil, né? E a gente como... Olá, Cássio. Aí, ó, essa aí foi a última edição que a gente teve, né? Isso. Com o pessoal aí da nossa equipe aí. Muito, muito bom, bacana, né? E eu sou suspeito para falar, né, do que a Olimpíada Colegial pode causar para o aluno, né? Você vê, hoje a gente tem comecei a dar aula em 92, né? Estou fazendo 30 anos aí de magistério, então você vê um pessoal que participou com a gente, né, da Olimpíada Colegial e encontra a gente hoje, até hoje eles têm boas memórias, né? Independente de ter ganhado ou não. A minha primeira Olimpíada foi em 92 com Frederico de Barros Brotero, né? E é uma coisa que marca muito, né, na vida de cada aluno, de cada pessoa que passa ali. E hoje também
não é diferente, né? A molecada está lá perguntando, e aí, Olimpíada Colegial, vai ter, não vai? Os pais, os professores, e a gente está nessa expectativa. Vai ter, não vai ter? Muito grande. O que você me fala, Ulisses? Vai ter, não vai ter? Não, eu vou falar, tem algumas novidades. Mas, Cássio, legal falar, né, do Colégio Marconi. Bota na tela lá o Cássio com os seus parceiros de trabalho, né? Eu vi uma foto, estava o secretário Rogério Aman. Mas, Cássio, legal, às vezes você tem uma boa equipe de trabalho e às vezes carece de um olhar diferente por parte da direção. Parece que há uma sintonia muito grande, né, entre vocês, profissionais de educação física, e a direção do Colégio Marconi, com relação à necessidade de se colocar em prática dentro da escola ações esportivas. É fundamental, né? Tem que ter esse entrosamento, né? Sem o apoio da direção pedagógica, dos mantenedores, a gente não teria alcançado nada do que a gente alcançou até hoje, né? Sim. Então foi um projeto que foi montado, foi uma ideia que foi comprada, foi vendida, foi comprada e que foi colocada em execução e a gente vê o sucesso que ela é hoje aí, né? Sim. Como a gente tem a parte da chegada dos atletas, né? E da formação também do aluno na escola, a gente precisa muito do apoio do pedagógico, né? Sim. Então você vê, hoje eu tenho atleta iniciante, mas eu tenho atleta de alto rendimento que precisa viajar, que precisa competir, né? E se o pedagógico não dá esse suporte para a gente não consegue desenvolver os projetos que a gente tem, né? Sim. Quer dizer, é uma ação conjunta realmente. É muito, muito. E com certeza com o apoio dos mantenedores, né? Você vê hoje, pela carência que a gente tem de eventos esportivos na cidade, a gente acaba tendo que sair, né, do nosso círculo e tendo que ir para o ABC, tendo que ir para os jogos, outras competições, né? Outros locais para a gente poder colocar essa molecada aí para trabalhar, porque não adianta eu colocar ele só para treinar e não ter aquela parte da competição, da integração, né? E como aqui não tem, a gente vai para Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema. Na prática, né, só para o telespectador entender, você tem aqueles alunos que têm a prática esportiva vinculada às aulas de educação física, e aí é feita uma triagem para que esse aluno venha para um outro expediente de trabalho. Como é que funciona isso? Sim, tem são as chamadas turmas de treinamento. A gente tem as turmas de treinamento na escola e a gente tem as parcerias com os clubes também, né? Então, a gente coloca que o primeiro objetivo do colégio é apresentar a modalidade esportiva para o aluno. E daí, você poder encaminhar aos clubes para ele poder se desenvolver. Algumas modalidades, como o karatê e o tênis de mesa, até pela carência que a gente tinha na cidade, a gente acabou optando em desenvolver essas modalidades. Então, o tênis de mesa a gente desenvolve no próprio colégio e o karatê também, né, a gente desenvolve no próprio colégio. Certo. E as outras a gente tenta encaminhar para os parceiros que a gente tem, com basquete. Dando condições, né? Judô 9 de julho, Vilma na Page, futsal aí com os parceiros, né? Guarulhense, e ajudando os amigos também que a gente tem nas outras entidades, né? Hoje, quantas unidades são do Colégio Marconi? A gente tem 8 unidades, né? 2 que atendem exclusivamente o ensino infantil e as outras 6 que atendem as outras modalidades, né? Ensino Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. Você tem mais ou menos o número desses alunos praticantes de esporte que tem um compromisso mais efetivo? A gente tem hoje um investimento a gente tem mais de 300 alunos com o benefício do desconto através do esporte. Olha só que maravilha, gente. Né? Então você vê aproximadamente 10% do número dos nossos alunos tem esse benefício. Puxa, que maravilha. E esse desconto, né? O que o esporte pode proporcionar, né? Legal. Quem que está na direção do Marconi? Não, são os mantenedores? Mantenedores são o Antônio Ardiz e a Giovanina Ardiz. Parabéns, né? Parabéns por ter esse olhar aí realmente os completo, maiores, né? A gente tem algumas unidades que tem outros mantenedores também, né? O seu Valdir, a Marisol, a Sandra, né? Então, são os mantenedores aí que apoiam e incentivam bastante o esporte. Legal. Vamos falar da Olimpíada, né? Dessa Olimpíada da 50ª, né? Ontem conversei muito com o Valmir, parece que já tem uma data, pelo menos uma primeira data, que seria de 27 a 9 de setembro, se não me falha a memória. Como é que vocês estão vendo, como é que você vê, né, essa questão aí? Dá para se pensar numa Olimpíada para este ano, ou esses 2 anos de pandemia
indica que teria que aguardar um pouco mais? Como é que vocês, educadores, estão vendo isso? A gente já começou, né? As competições esportivas, como eu te falei, a gente está indo para fora, né? E a gente já tem esse envolvimento, né? Eu acredito que tem a condição de ter a Olimpíada Colegial. A gente está preparado para participar, se ela for ocorrer, né? A gente precisa de uma data, a gente precisa de planejamento, de toda essa estrutura, né? Que infelizmente a gente já está em maio e até agora a gente não tem nada. O Valmir realmente está conversando, está procurando, está perguntando várias coisas para a gente, porque a gente está lá do outro lado, né? Às vezes você está do lado de organizador e a gente tem várias, né, dificuldades do lado de... Porque você coloca uma escola com praticamente todas as modalidades esportivas, né? Com quase todas as categorias. E é um movimento muito grande de pessoas, né? Não dá para ficar inerte, né? A gente precisa estar ali programado e organizado para poder... Né, não causar nenhum transtorno, né, tanto para o aluno, para o pai, para a organização, para nada. Até porque existe um calendário a ser cumprido, né? Obviamente precisa estar todo mundo entrosado nessas questões. Bom, as notícias boas que eu tenho, né? Você perguntou se eu tenho notícias lá da secretaria. Nessa conversa com o Valmir, já me foi passado que tudo aquilo que implica, né, em estrutura para o evento, as providências estão sendo tomadas, né? São licitações envolvendo aí premiação, transporte, alimentação, arbitragem, que são estruturas essenciais para que se tenha uma boa Olimpíada, né? E eu entendo também, viu, eu concordo com você, tem que dar, né? Mesmo que por conta de uma pandemia não se atinja um número talvez recorde de participantes, porque sempre o pessoal pensa nisso, né? Olha, esse ano vai ter mais do que o ano passado. E a história vai mostrando isso. A cada ano mais participantes, né? O que valoriza até a disputa, né? Mas tem que dar o start, né, gente? Tem que ser agora, né? E que venha quem tiver condições de vir, para que, né? Ah, mas é a 50ª edição, a gente pensa numa coisa maior. Vai vir a 51ª, a 52ª, todas elas merecem, né, uma atenção especial. O que não pode, acho que se o próprio responsável, né, que é o profissional de educação física, está aqui o Cássio, e você também representa o Estado, né, Cássio? Também. Servidor público há 30 anos. Pois é. Você está sinalizando que é possível? Eu acho que a escola pública ela passa por um momento delicado para a gente da educação física. Sim. A gente está com algumas dificuldades de saída para a competição, né? Algumas partes internas. Sim. Que deixava o professor, ao invés de dar a sua aula de educação física na escola, sair com os alunos para a competição. Sim. A gente não tem mais essa liberdade, né? Ou esse acordo que a gente tinha antigamente. Sim, né? Eu cuidei muito, né, numa época do efetivo exercício, beneficiando o pessoal do Estado, né, para que a Olimpíada fosse reconhecida. E essa é uma necessidade assim urgente para a escola pública, né? Sem esse efetivo exercício é muito difícil a participação. Há sempre uma preocupação da direção das escolas, né? Porque a responsabilidade para com as crianças é da direção das escolas, dos professores. Então é um evento que você precisa ter o reconhecimento, né? Eu cuidei disso, não foi uma tarefa fácil, envolve até questões de ordem política, mas isso precisa ser olhado realmente com muito carinho por parte dos dirigentes, né? Dessas instituições, hoje, diretoria de ensino, né? Diretoria de ensino. Diretoria de ensino, que legal. E o pessoal também na rede pública também, né? Fica esperando, né? Olimpíada Colegial. Sim. Lá no... Hoje eu estou no Glauber Rocha, né? Sim. Com a minha sede, né? Onde o meu cargo se encontra. Sim. E a molecada lá também já criou, né, esse costume de participar, né? Apesar de ser uma escola até o 5º ano só, então eles sabem que quando chega no 5º ano, sim, é a idade deles participarem da Olimpíada Colegial. Eles ficam aguardando também, né? Então a gente espera isso daí, né? De esporte, né? A competição é inerente ao ser humano, né, gente? Mesmo criança quer estar lá competindo, né? Se mostrar para os amiguinhos, para os pais, né? A sua atividade esportiva, enfim. Tem que acontecer, né, gente? Espero que a Secretaria consiga... A dúvida que o Valmir me falava ontem, Cássio, é porque é um ano diferente, né? Sim. Se não bastasse a pandemia, que agora que começa a se dar uma respirada, temos pela frente aí, é um ano de eleição, né? Municipal, e mais à frente a Copa do Mundo, né? Mas eu acho que dá para fazer acontecer as coisas. Tem essa primeira data, não se bateu o martelo ainda, que é
27 de agosto a 9 de setembro. Para vocês, essa data seria... Eu particularmente, prefiro aquela semana lá de final, segunda quinzena de setembro, né? Sim. Que era a que estava vindo tradicionalmente aí. Olha a direção da secretaria, ó. Posição do profissional aqui de educação física, que é quem dá Sempre quando a brilho gente vem em agosto, na né? competição, dizendo que, segundo ele, isso tanto para a escola particular como para a pública. A pública é mais difícil a participação, seria, né? Mas seria o mais ideal. Quando a gente vem no final de... Tem que ser respeitado. Isso, quando a gente vem no final de agosto, colégio, a maioria das escolas hoje, férias em julho, né? Sim, muito próximo então da muito volta, próximo da volta, né? Concordo. Ô, comissão organizadora da OCG. É bom, ajuda a gente. Ajuda aí o pessoal, mas o que ele está falando tem sentido, né? O Valmir me passou 27 de agosto, é muito próximo do retorno, né? Para quem tem que... E se a gente for considerar que a gente está em maio e tem um sistema de cadastro, sim, que é uma coisa que leva tempo, que dá trabalho, né? Principalmente para quem participa com muito atleta, muito aluno, né? Então eu acho que a gente já está muito em cima aí. Né? Bom, obrigado pela presença, Cássio. Eu que agradeço. Você sempre contribuindo muito com o esporte da cidade, principalmente nas questões que envolvem o esporte estudantil, né? Que a Secretaria realmente consiga colocar em prática, né? Todas as ações necessárias para que a Olimpíada aconteça. Falei, né, ainda há pouco da nossa preocupação, né, com esse PDV que desliga da estrutura da Secretaria muitos profissionais, né? Espero que isso também não seja um ponto negativo, né, para a continuidade de todos os compromissos, entre eles a Olimpíada Colegial Guarulhense. A gente não é isso? Torce para que Valmir fique aí mais um pouquinho, cara. Amarra o Valmir aí, toda a equipe aí na cadeira. Valmir, só mais um pouquinho, mais um pouquinho aí. Ajuda a gente aí, pô. Legal. Gente, sempre bom falar da Olimpíada, sempre bom falar com o Cássio, né? A gente tem vários profissionais lá, né? Que sim. Eu acho que o Carlão também teria Carlão, aliás, né? O Carlão, um abraço. Ele, inclusive, que o Valmir me disse que está com essa responsabilidade dessa estrutura, né, toda de processo licitatório. Professor Carlos. É um cara super batalhador que está sempre ajudando sim, a gente lá, né? Sim. Então, como ele está lá na linha de frente... Bons nomes vêm, né? Não é isso? É isso aí. Tá bom. Cássio, obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, viu, pela oportunidade e um abraço pro pessoal aí. Sucesso para você na sua carreira, né? Parabéns pela nova atribuição, né? Diretor de esportes dessa grande entidade que é o Colégio Marconi. Você vê como leva a sério, sim, né? A parte do esporte. Por isso que os resultados acontecem de forma positiva. Tem um diretor de departamento. Tá certo. Bom, vamos para o intervalinho. Temos outras entidades importantes também no esporte. Ainda há pouco fiz confusão com o ENIAC. É uma outra escola também que tem que dar um tratamento muito diferenciado nas questões do esporte e tantas outras. Tá bom? A gente vai para o intervalinho. Na volta, então, já está aqui conosco o representante do Guarulhos, não é isso? Do Guarulhense, né? Rodrigo Pires. O Rodrigo Pires, né? Daqui a pouquinho. Não sai daí, nós voltamos já já.